Talk. Este é o Pop Talk, trazendo notícias, trazendo coisas maravilhosas, trazendo até gente mexendo no teclado, Felipe Vieira. Cara caiu Olá. Já vamos começar assim. Felipe Vieira lá do dos Nordeste. teclados, né? Do Pop Talk. Exatamente. Vai tomando, já cheguei tomando aqui. Trupicou aí, irmão. Eu tava vendo a CinemaCon, cara, eu lembrei do... Simval tava comentando do evento, eu lembrei da CinemaCon na hora que eu botei aqui. CinemaCon foi na hora que você falou. Tá datilografando também com esse computador de 1800 aí. Esse é o problema, Carlos, do delay, né? Quando a gente grava à distância com as pessoas. Ele tem um delay natural já, nosso amigo Felipe. Ele tá numa ilha remota, né? Ele tá numa península brasileira. O cara quer doação pra São Paulo, Simval. Será que Simval Filho, a Lion Editora, patrocinaria a vinda do Felipe Vieira pra São Paulo? Vai patrocinar a caneca. A caneca, mas tem que vir buscar. Tem que vir buscar. Pra trazer ele tem que ser o Cruzeiro da Lion pra chegar onde ele mora. Boa ideia, gostei da ideia. Aliás, só um comentário extra campo. Lembro que a Comic Con CXP, lá o Omelete, o grupo todo, tentou fazer um Cruzeiro Geek, né? Ah, é? Que ia acontecer durante a pandemia, não foi, flopou porque veio a pandemia. E aí nunca mais teve. Ia ser o primeiro Cruzeiro que ninguém sai da cabine, né? Todo mundo Dito isso, Pop Talks vai lançar o Cruzeiro. Aí, ó. Vamos lá. Meu primeiro dia espalhando fake news, isso aí. Segue. Antes que eu me esqueça, eu quero dizer que este programa também é parceria com a Lion Editora, como a gente já falou, né? Simval, publica jogos, publica muita coisa legal aqui. E também quero lembrar do pessoal que está no nosso apoio técnico, Pedro Campos, Thiago Lisa e Eliakim Rodrigues. Muito obrigado, pessoal, que tem nos ajudado. A gente conta também até com um jovem aprendiz, que é o Matheus. Eu esqueci o sobrenome dele, depois eu pergunto que ele ajuda a gente aí no CRM. Enquanto isso, ele tá carregando caixa lá, porque... Menor infeliz, é o menor infeliz. Menor infeliz, nós chamamos. Giro Pop. Pessoal, vamos aqui a algumas notícias que vocês sabem não são tão quentes assim, mas a gente comenta algumas coisas que estão acontecendo, como por exemplo, vai vir o segundo filme do The Batman. Mas tem que explicar direito, né, Simval? Que já lançaram tantos filmes do Batman, que segundo filme que é esse? Pois é, esse é a continuação daquele primeiro filme com o Robert Pattinson, Eterno Crepúsculo. Exato. E o vampirinho, né, que virou Batman. Que brilha do escuro. E é muito bom, o filme é muito bom, ele tem uma atmosfera de detetive, né, de crime, de investigação. Ele tá de máscara, como um filme noir, né? Um filme noir e tal. Só que, né, qual que é o problema, né? O filme, ele teve uma bilheteria boa, mas não tão boa. E teve, no meio do caminho, após o lançamento do filme, toda a reformulação do universo de si. Vocês acompanharam, né? Hip, Zack Snyder, toda a história que vocês viram. Tchau, Jason Momoa, Gal Gadot, todo mundo. Mas Deus o Jason Momoa vai voltar como lobo, né? Ele deixou de ser Aquaman. Então, dizem que ele vai voltar como lobo, mas aí eu vou trazer uma outra informação pra vocês. O que acontece? Todo o universo de si novo tá em compasso de espera com o resultado de Superman. Então, eu tô apostando na coluna Superman, vocês sabem disso. Mas é só após a estreia do filme novo que muitas peças vão se mexer, a engrenagem da DC vai se mexer. Vamos até ver 2 vezes pra ajudar, né? Isso, pois é, gente. Ó, vocês que são decenautas, assistam porque... Façam a boa. Existe o rumor que, se o filme não for tão bem de bilheteria, isso pode comprometer toda a continuidade do DCU. Mas, então, nessa linha, o que aconteceu com The Batman? Você deve estar perguntando, você que, como eu, gostou do filme, cadê o filme, o 2, né? Que foi anunciado várias vezes, com o mesmo diretor e roteirista Matt Reeves, o mesmo ator, a continuação do primeiro. Foi adiada, nesse clima, né, de a espera de Superman, foi adiado para 2027 a estreia. Ainda não foi definido um mês, exatamente. Ele ia estrear no começo de 2026, e agora, só em 2027, sabe-se lá que mês. Então, todo o universo de si está dependente do Homem de Aço, a última esperança da humanidade. Aquele que salva tudo, né? Vamos ver se vai salvar. Mas alguém que salvou várias... digamos assim, salvou um pouco a Sony ano passado, né? E um pouco da indústria dos games, e foi Astrobot. Salvou a Sony é forte, né? Nadando de braçada no mercado. Achei que era o Alckmin que salvou os caras. Mas tipo, não, Alckmin lá atrás, PlayStation. Mas a Sony como desenvolvedora e publicadora de videogames, né? Isso porque aí, tá voando, né? Abraço, Sony... Microsoft.
Fica com Deus aí. Que Deus a tenha em serviços também. A Microsoft, os jogos mais jogados do PlayStation são da Microsoft, inclusive. Entendi. Porque ela comprou, tá certo. A Sony ganhou 2 vezes, que negócio ruim. Mas então, a Sony não só acerta, também faz muita coisa ruim. E às vezes as pessoas gostam até do que ela faz de ruim, que foi o Astrobot. Você o jogou, jogo do ano. Não é ruim. Já pus a mão, é ruim. É mesmo? Não, tá bom. Ruim não é, mas jogo do ano. Astrobot, já falei, não limpa a chuteira do Mario. Tá. Do Sonic, né? Sonic que anda de chuteira. E aí, não contentes, eles vão lançar um filme do Astrobot. Aí a Sony tá querendo errar, né? Então acho que já vai de Salvador pra aquele que vai decretar o fim da empresa. Né? Não sei. Porque qual a chance desse filme dar muito certo? Se for uma animação muito bem feitinha, assim, o negócio era os caras fazerem. Quantas crianças na rua você vê? Nossa, Astrobot! O André gosta de Fernando pixel, gosta. cara. Meu eu tô de filho acordo com gosta você. do Astrobot. Eu acho muito perigoso. Sempre é arriscado. O Shrek, que todo mundo gosta, já estão criticando porque mudou um pouco a animação. Que dirá o Astrobot? Velho. Cara, Astrobot, quando os molequinhos vê Astrobot, eles gostam de Astrobot. Bom era o cara. Astroboy. Astroboy é bom. Aí era bom. Isso era bom. Agora, mas o Fernando jogaria Astrobot, cara. Fernando é bonzinho, ele gosta de muita coisa ruim ainda. Porque é 10 anos, né? Meu filho tem 10 anos, então Tem o coração Ele está em puro. curva de aprendizado, Isso. Mas já falaram, vai ser animação, vai ser live Vai action? ser animação, né? Live action, eu falei. Menos mal, podia ser pior. Live action, aí eu vou lá descomprar os ingressos, incentivar quem tiver na fila. A Sony faz animações boas. Cara, teve Aranha Verso, é uma boa animação, né? Ela faz... Aranha Verso. Aquele lá, o Aranha Verso. Outro Aranha Verso. Tá Aproveitando a próxima notícia, né? Qual que é? É verdade. Temos data de Aranha Verso, 4 de junho de 2027. Nossa, mais uma 2027. Caramba. Mais um. Que é a segunda parte do Não, segundo a filme? terceira. Primeiro 2018, segundo 2023 e agora é o Velozes e Furiosos E assim, Aranha Verso. Se bem que é a segunda parte, né? Porque terminou o filme com 1h30, eu tava esperando 2 horas de filme, 3 horas de filme pra acabar logo. Na hora do ápice, encerrou o filme. Aí eu, caramba, que é isso? No meio do cinema saí sem entender, mas enfim. E a parte O último filme estranha vai dessa sair em notícia 2027. é justamente mais uma data tão posterior, né? É Porque verdade. Vai ter Sim, uma distância sim. boa do lançamento que foi... 2026 promete ser um ano bem ruim, né? Porque Tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Estranho, né? Estranho. Ou vai ser um ano Estranho. muito bom, eles sabem disso e jogaram tudo pra frente, né? Oremos. Viajando por terras distantes. Um assunto que é polêmico, mas que é muito discutido em diversos, e cada vez mais, na verdade, né, discutido no universo geek pop, porque quando a gente pega literaturas mais antigas, talvez isso era discutido de uma maneira um pouco mais velada. Agora, ele é discutido, e, por exemplo, as Crônicas do Gelo e Fogo, né, da série Game of Thrones. Verdade. Você tem outros, Duna. Metaforra e Fantasma, que daqui a pouco vai ser falado. O tema da política. Política. Omelete que versus Liga aparece. Nerdola. Antigamente era Omelete versus Jovem Nerd, né? Isso. Você tinha todas essas coisas. Mas o tema da política no universo geek, a gente tem. Eu acabei de falar, né? As 2 Crônicas tio do meu Gelo- acabou de sair do grupo já. Você citou aqui já. Só de começar, saiu do grupo, né? Mas assim, a gente sem tomar partido, né? A questão da... O que é política? Política vem do nome polis, né? O cuidado com aquilo que é da cidade. A polis era o lugar onde as pessoas viviam, né? Lá na Grécia Antiga, esse termo vem da Grécia Antiga. Então, cuidado com essa coisa da cidade, do urbano, né, das construções públicas, então, ou cuidado Do que é com aquilo incomum, que é né? comum, né, com aquilo que é de todo mundo. Então, isso, basicamente, que é política, não é a briga partidária pelo poder que acontece. Quer dizer, também envolve, porque quando você trata de algo que é público, vai ter dinheiro, poder e influência, e aí, meu amigo, aí que a coisa Aí entra começa, né, sangue, Silvão? né? Que todo mundo quer ver. Brincadeira à parte. Mas até o próprio conceito de democracia, né? Surge nessa fase na Grécia Antiga. E é muito interessante ver que por mais que haja o ideal, né? Da política, da busca pelo bem
pelo bem coletivo, pelo bem social. Ainda assim, não teve jeito, né? Toda a fase, a época da humanidade, a política trouxe intrigas, brigas e divisões, né? E disputas e até mesmo assassinatos. Ou guerras, né? Alguém diz que a guerra é a política com armas. Pois é. Eita, aí. E é interessante esse conceito, né, da paz pela força, né, que é moderno, né? Então, que veio da Pax Romana, né, por sinal, moderno sim, mas hoje tem representado pelos Estados Unidos, né, que a gente já está num momento de turbulência política mundial, mas assim, sempre foi algo que a política sempre existiu no sentido tanto desse ideal do cuidado público, como também nesses conflitos, nessas intrigas. E eu acho muito interessante que a cultura pop, né, ela retrata isso numa ótica mais, a gente vê pelo Game of Thrones e o seu sucessor aí, Casa do Dragão, né, como trata como algo assim que é interessante a gente ver que nas engrenagens umas grandes engrenagens, por trás das grandes engrenagens há pessoas, há indivíduos que tomam decisões que muitas vezes por causa de indivíduos as grandes decisões, o grande jogo acaba mudando completamente. Eu gosto... Abraço pra Troia, né? Abraço pra Troia. Nossa. E eu gosto muito lá da série, né, gente? Eu sei que o ator foi queimado, né? Ele tá... medo que ele vai citar. É o medo que ele vai aceitar. Mas já é polêmica, já tá dada, né? Quando fala de política. É o House of Cards, que foi a série que elevou, inclusive, o padrão da Netflix de produções, né? De séries, até de filmes. Com o Kevin Spacey, né? Que já não está mais entre nós como ator. Mas ele... Então, essa série, cara, foi muito dinâmica, porque mostrava, né? Acho que até chocando, né? Muitos americanos. Porque as outras séries de política, como, por exemplo, eu lembro daquela West Wing. Sim, e outras... Com o Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen, né? Exato. Que fez Apocalipse Sinal. Tal. Uhum. Então, sempre mostrou com uma forma meio... Até nas intrigas, meio açucarada. Idealizada. E aí, toda a crueza, né? De alguém sem escrúpulos, como Frank Underwood, né? Que marcou. Totalmente, sim. Ele começa a série matando um cachorro atropelado. É verdade. Boa lembrança. E porque ele fala, né? Aquilo que tá doente não merece... É melhor que ele não viva, né? Melhor... aquilo que tá quebrado, às vezes, não dá pra consertar. Então, tem essa parte aí, ele mostra mais ou menos como que ele vai agir, né? E, inclusive, não é uma série que dá pra gente recomendar, porque ela é muito pesada, mas ela trata sobre política de uma maneira muito intensa. Várias séries que tratam sobre política não dá pra recomendar, né, É isso Carlos? que eu ia falar, exatamente isso. Você pega, assim, Casa do Dragão e eu não recomendo, Thrones, mas tá né? lá na HBO Max, você pode ir. Qual? Mas essas séries, geralmente, curiosamente, né, são pesadas, porque tratam de violência, tratam de extrema falta de caráter, de escrúpulos, tudo para atingir um determinado objetivo. Tanto é que a Crônicas de Gelo e Fogo, né, aqueles que seriam bondosos, os heróis, os morais, eles na verdade são mortos pelas intrigas políticas, né, Carlos? Isso na série ele traz muito forte, mas no livro que eu acho interessante, que o Martin, que nunca termina seus livros, um abraço também para esse autor, ele trabalha a política de uma forma muito forte, também junto com fantasia, mas a ideia dele de política no livro é todo mundo diz ter um bom ideal e sacrifica pessoas que não tem nada a ver com isso para alcançar o seu ideal. Porque quando você lê o livro, não existe um mocinho de verdade. Talvez você tenha um pouco ali dos Starks, que vão ser lavados da terra, né? Mas de uma maneira geral ele tá falando, cara, na ótica desse aqui faz muito sentido o que ele tá fazendo. E na ótica desse aqui faz muito sentido. E quando a gente transpõe pro nosso mundo, talvez essas sejam as principais brigas e por isso se iniciam as guerras. Até falar na situação do nosso país, é sempre um lado querendo falar, mas aqui faz muito sentido e o outro não faz. E talvez se a gente olhasse pela gênese da coisa de, a gente tá buscando um bem comum, de como as pessoas podem viver melhor, seria mais ou menos, eu posso até discordar em número, gênero e grau de você, mas a gente tem o mesmo objetivo. Você quer ir por um caminho, eu quero ir por outro. Então nossa discussão deveria ficar no campo das ideias. Mas como vira realmente um partido, vira uma camisa, é o que acontece em Game of Thrones. Só a minha família sabe o que é melhor, a sua não sabe. Então aí vai sair guerra, vai sair mortes, e acho que isso na série ele trabalha muito bem. Ele trabalha tão bem que tem hora que uma família tá no poder, você tá...
faz sentido, esses caras são os bons. Aí alguém vai tirar eles e fala, realmente, eles eram ruins. Agora esses caras são bons. Que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E é impressionante como nos livros eles falam muito sobre política. Tem até uma frase principalmente o Tyrion Lannister, né? Que é o anão lá, interpretado pelo Ele e o Peter pai dele. Dinklage. Mas ele tem uma hora que ele encontra tribos que são, digamos assim, seriam, entre aspas, indígenas, né? Tribos... mais nômades, afastados. Exato. Que eles não têm uma hierarquia. E aí o Tyrion, no livro, ele aponta isso como grande defeito e o fato deles não terem evoluído tanto quanto o resto do reino de Westeros. Então, tem outro trecho político que aí sai do Tyrion, né? Que é quando... aquele cavaleiro que eu esqueci que fala com a Daenerys, né? Ela tá falando... Ser Jorah? O Ser Jorah Mormont. Ela fala, o pessoal me espera com muita ansiedade, né? Eu voltar lá pra Westeros como rainha. Ele falou, olha, as pessoas, elas não se interessam por quem tá no poder. O importante pra elas é que elas prosperem, né? Ele basicamente fala isso em outras palavras. Agora, outra série que eu sei que o Felipe gosta, que trata sobre política e de uma maneira mais leve, mesmo porque ela até busca atingir outro público e fala até de uma maneira um pouco mais velada, Digimon. Mobile Suit Gundam. De robô gigante, de mecha. Nossa, e ela fala bem, velho. Ela é muito política, principalmente a original lá da década de 70, né, Felipe? Cara, se eu não me engano, acho que a Akira também, né? A Akira também acho que trouxe um pouco é sobre isso, se eu não me muito falei agora. É que ela é mais pesada muito sobre isso. que Gundam. A gente tava indicando coisa mais leve. Eu tava tentando um negócio mais levinho, Felipe. Mas tipo, se eu House não of me engane, Cards, Game of Thrones, o cara já vai... Trucou. Mas se eu não me engane, o Gundam tem uns 3 filmes na Netflix. Eu não sei se tiraram. Eu lembro que eu até maratonei recente, deve estar com uns 2 anos aí. E retrata bem sobre essa linha. E é interessante falar sobre isso, porque até alguns anos atrás, papo de, sei lá, 6, 8 anos atrás, talvez 10, mais ou menos 10 anos atrás, pra trás, eu não tinha muito contato e também não fazia nenhuma questão, né? Então, com o decorrer da caminhada que eu fui mudando a minha perspectiva. Porque, querendo ou não, antigamente, quando eu assistia séries como, sei lá, 24 Horas, por exemplo, Jack Bauer, alô Jack Bauer, né? Você vê uma linha sobre política em que é alguém defendendo a sua pátria, algo nesse sentido. É bem mais simplista, se é que eu posso dizer assim, e bem mais direto. Aí, às vezes, normalmente o enredo, seja de filme ou séries como essa, é tipo, fulano, ele quer defender a pátria, alguém trama contra ele, enfim, é ele correndo contra o sistema. Tipo, Identidade Borne, por exemplo, é uma das franquias das séries que eu mais gosto também, retrata um pouco sobre isso. Mas assistindo o Game of Thrones dos tempos pra cá, né, desde que lançou, você já vê um outro lado da política, né, no sentido de que cada um defende o seu, por mais que tenha um lado da família em si ali, mas que também são seres humanos e mostram o entrelaçar das decisões, das nuances, das engrenagens, como o Simval citou. Então isso aí, pra mim, cara, foi muito diferente e um diferencial na minha vida, porque por muito tempo antes, eu não tinha muito contato com política, independente do meu estado, da minha cidade, ou do país, ou nível mundial. E hoje em dia, meio que com o advento aí de internet, né, você tem acesso à informação muito fácil, né? Então, pra mim, hoje é até bem mais tranquilo de eu conseguir enxergar um panorama bem mais aberto, assim. Não sei se vocês também enxergam nessa linha, se hoje tá bom ou ruim, no sentido de informação, que isso facilita ou não. Porque, pra mim, eu consigo ver que, por mais que a informação ajude, né, o conhecimento sempre é interessante e é bom pra gente, mas é um fato de 2 gumes, né? Você acaba sabendo de coisas que talvez você nem queria, né? Até detalhes na vida de pessoas próximas, assim, que infelizmente você fica, puxa, esse cara fez isso. Tipo, Oi, Felipe. É totalmente desleal. E te respondendo, tá bom, mas tá ruim, né? Porque a gente tem tanta informação, tá bom, mas tem tanta desinformação também, que muito se pergunta o que é verdade, né? Como Pôncio Pilatos uma vez perguntou. Exato. Porém, né, a gente sabe que na Bíblia, né, a Bíblia fala de o Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. E aí eu só quero citar um versículo, né, de Daniel, que o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. E destruirá todos os reinos e os exterminará, mas esse reino, o reino dos céus, durará para sempre. Então, eu acredito que a política humana, ela revela justamente as nossas fraquezas, né? Revela a incapacidade da humanidade de criar qualquer tipo de sistema de governo coletivo que seja bom, que seja Justo, perfeito, justo, pacífico totalmente. Exatamente. Então, nossas imperfeições, elas são reveladas dos indivíduos e potencializadas na sociedade. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente vê isso, né? Povo bom, povo alegre, ri, mas na hora do vamos ver, cada um corre atrás do seu, né? E quando a gente pode, leva uma vantagem. Então,
Por isso que a gente tem que, né, se apegar e mirar esse reino dos céus, que tem valores, que tem princípios, que estão estabelecidos na Bíblia e que um dia vai reinar eternamente e vai Fisicamente, concretamente. colapsar esses reinos humanos, esses sistemas humanos. Boa. E enquanto isso, a gente tem que ser, como agentes políticos, que todos nós somos, devemos refletir essa esperança nesse reino eterno, né? Vivendo de certa forma como se a gente estivesse vivendo no céu. Claro, com esperteza, como disse Jesus, mas também com simplicidade, como as pombas. E aí, nesse sentido, tem outro texto muito bom, lá em Jeremias 29, quando o povo está na Babilônia, né, e que queriam fazer uma rebelião para tentar voltar para a terra de Judá. E aí, Deus fala através do profeta Jeremias que ele tinha enviado eles para lá. E para quê? Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. E aí ele diz, vai ter 70 anos, e aí ele falou, busque a prosperidade dessa cidade, busque paz. Aqui na verdade tem um sentido de prosperidade, né? Trabalhar, ter filho, ou seja, refletir os valores que Deus tinha dado para eles, e aí aplicando para os nossos dias hoje, refletir os valores do reino em todos os ambientes onde estivermos, buscando uma boa política aonde quer que estejamos. Assim, refletindo o reino de Deus, vamos testemunhar dele e vamos trazer um pedacinho do céu, que vai um dia se concretizar completamente, mas a gente pode dar esse vislumbre para as pessoas, porque quem sabe elas também receberão Jesus e estarão no céu junto com a gente para sempre. Pop Talk Review. E ó, acabei de receber no ponto aqui que falta 5. Pessoal, esse programa tá chique, tem até ponto, né? Tem ponto. É legal. Hoje quem vai fazer o review pra gente é o Carlos Pellerran, que o Carlos Pellerran que vai falar de um jogo que é muito político. É o gamer da nossa mesa, assim, gamer, cara. Jonathan da nova geração. O jogo que eu vou falar é o Metaphor Refantasio. A gente até comentou, concorreu como jogo do ano passado. E ele basicamente começa com um rei acamado, um cavaleiro que parece ser muito importante, e ele mata o rei. E aí já muda para um conselho onde esse cara tá lá. Ele não assume que matou, mas também não esconde e precisa de um sucessor. E aí, descobrindo a história, você descobre que o filho do rei ficou doente por conta desse cara, então não tem quem vai suceder o rei, tá em colapso. E esse mundo é dividido entre várias raças. E esse é o primeiro rei, que se tem ali relatos, que conseguiu unir todas as raças de alguma forma. Eles viviam ali no mundo, não era perfeito, havia discriminação, havia dificuldade, mas ele controlava as coisas. E aí o método de sucessão que esse rei deixa é popularidade. Então a pessoa que for mais popular vai ser o novo rei. Uma espécie de eleição, né? Só que aí o jogo envolve magia, então tem lá um monumento que mostra os mais populares. E aí ele também deixa a mensagem que qualquer um pode se candidatar. Aquele que for mais popular no período que acabar o que seria a eleição vai ser o novo rei. Inclusive o top 20, os 20 mais populares não podem ser mortos. A magia protege eles. Então aqueles que atingirem a popularidade do povo. E aí o que é interessante? Existem várias raças, você controla um personagem que é a raça que o pessoal mais odeia. E ele sabe que o filho do rei está vivo, só que doente. Ele é um dos poucos que sabem, ele está tentando achar a cura. E ele tem um livro. E isso pra mim acho que é a coisa mais fantástica. É como se fosse uma bíblia. Um livro que contém histórias de um mundo que parece que não é real, de onde não há discriminação, de onde há uma paz eterna, onde as pessoas se amam, onde não há dor, não há choro, nada. Um livro que, quando as pessoas olham, falam, isso é loucura. E ele carrega esse livro e ele se baseia nesse livro. E ninguém consegue entender o porquê que ele faz tantas coisas, porque não faz sentido nenhum naquele planeta, mas ele tem a esperança de que aquele livro seja real. Então, pra mim, isso... Eu sempre falo, mano, tem muito crente envolvido no mundo aí de desenvolvimento de jogos. Porque você olha e você fala, cara, ele tem uma bíblia, velho. E é interessante que quando você vai conseguindo parceiros, você sempre lê um trecho, e aí ele mostra ali de uma história, e aquilo faz muito sentido pra aquela pessoa. E aí ela começa a te acompanhar. Então, basicamente, se eu fosse traduzir pro crente, você tá evangelizando os caras. Trazendo os caras pro seu lado. E é interessante que você boa. E aí, nesse mundo de fantasia, ele vai parar num momento onde tem o autor desse livro. E aí, pra mim, é muito na cara, assim.
Eu não terminei o jogo, então pode ser que tenha reviravoltas, mas ele vai conversar com esse autor, ele é um cara que tá um pouco esquecido do que aconteceu, mas em determinado momento ele descobre que ele escreveu esse livro e de que ele foi morto depois que ele deixou esse livro pro reino e ele não sabe o porquê. Então, pra mim, você fala, cara, tá o Cristo ali, você tá evangelizando. Então, pra mim, é uma recomendação, assim, fantástica, porque ele vai trabalhar muitos temas. Então, ele trabalha perda de filhos, ele trabalha traição, ele trabalha racismo, e de uma forma que, teoricamente, não é cristã, mas é. Então, você olha e fala, cara, tem muito Deus mostrando como existe um mundo de paz se você acreditar nele. Talk. Recomenda. Bom, estamos aqui quase chegando no fim, mas temos as nossas recomendações. Eu vou recomendar algo aqui, porque vai lançar não, a gente tá veiculando esse programa. Pode ter lançado há um pouquinho. Não, já lançou, acho que lança hoje na gravação desse programa, que é 4 de abril, não, lançou ontem, que é o Minecraft, mas eu não vou falar do filme, porque eu não assisti ainda, meu filho tá doido pra ver, eu vou falar do jogo. Vamos rasgar rapidinho, o jogo Minecraft, eu recomendo por quê? Porque é um jogo que dá pra você fazer o que você quiser nele, basicamente. Mas lançou? Já tem o Minecraft faz tempo? Lançou o Minecraft 2? Não lançou. O jogo. Não, jogo 1, lá que você coloca no modo sobrevivência, você vai ter que minerar, vai ser muito difícil, mas você pode colocar no modo criativo, que dá pra você construir absolutamente o que você quiser. Inclusive, eu conheci uma iniciativa de um pessoal que fez um servidor chamado A Terra da Promessa. Não sei se já tá no ar esse servidor, mas você entrava em Jerusalém de Minecraft e conhecia as histórias dos personagens bíblicos. Então, Minecraft dá pra você fazer o que você quiser. É um jogo muito legal pra quem quer ali espairecer um pouquinho. Um jogo o pessoal chama sandbox, né? Uma caixa de areia, você pode fazer várias coisas Precursor ali. do Roblox. Bem interessante, exato, ou mais ou menos na mesma época, né? É bem legal. Eu recomendo, já que a gente tá nessa linha de jogos hoje, Uncharted 4. Você que é o 4, é o último da franquia até então, que chama O Fim do Ladrão. E eu acho que esse é muito interessante, porque quem conhece a história, tem um personagem que é um ladrão de obras, tem até um filme, que é com Tom Holland, se eu não me engano. Sim. E, enfim, esse cara, ele é um órfão que roubava obras. E aí vai desenvolvendo história. No final do jogo 3, ele se casa. E aí no 4 ele tá com a esposa e ele tá numa vida pacata, feliz, só que ao mesmo tempo ele tá, poxa, eu queria mais uma vez praticar o furto. e a história vai desenvolvendo. Ele acha o irmão dele que está supostamente morto, enfim, ele vive um monte de coisa. E é interessante que ele vive adrenalina, ele quase morre várias vezes, ele acaba mentindo pra esposa dele e no final do jogo ele chega pra ela e fala: isso não vale a pena. Isso era como... E aí, por isso que eu acho que ele tem uma virada que é como se fosse o meu velho homem, querendo de novo fazer aquilo que eu já descobri que não tem valor. Ter um trabalho, uma esposa, isso me faz feliz. E aí o jogo termina você com a sua esposa, com sua filha aposentando. Só que é interessante que ele fala, cara, isso é muito melhor. Isso que eu conquistei é muito mais importante do que a adrenalina. Eu vou recomendar algo que é até relacionado ao tema do nosso programa, que é a série VIP, pra você que quer rir com política, né? Já que a gente chora muito com a política. Ela é estrelada pela aquela atriz Julia Louis-Dreyfus, que é ex-Elaine do Seinfeld e agora, né, a chefinha do Thunderbolts da Marvel. Mas na série, ela é a VIP, né? Ou seja, é a sigla, o nome, né? A abreviação ali para vice-presidente dos Estados Unidos. Ela é uma vice-presidente dos Estados Unidos, mas, cara, a série é muito engraçada, porque ela tem 7 temporadas. Pra você ter uma ideia que a performance dela é tão boa, que das 7 temporadas ela ganhou 6 Emmys por esse papel, que é o Oscar da televisão americana. Então, é muito legal. O humor não é pra todo mundo. Tá disponível na Max, mas é aquele humor meio britânico, assim, apesar de se passar na política americana. Só que é hilário. Ela tem um estilo meio Dilma Rousseff de ser, sabe? Dificuldades cognitivas e tal, mesmo falando inglês. Então, assim, vocês precisam assistir. Gostou do primeiro episódio, você vai debulhar até o resto. Se não gostou, deixa pra próxima. Felipe, rápido. Uma frase. Vou mudar o script aqui. Eu ia indicar outra coisa. Mas aí eu não vou indicar Jack Bauer, tá? Apesar de eu gostar de 24 horas, mas eu vou indicar um parecido. Era na Star+, eu acho que como a Disney acoplou, né? Todo o sistema da Star+, no mesmo aplicativo da Disney. É O Atirador. É quase na mesma linha de raciocínio, mas justamente com um cara que ele era militar, a galera arma pra ele, enfim.
Ele tá meio que tentando se limpar. Mais ou menos nessa linha. Gostei, trama bacana, assisti com a minha esposa. Ela que me indicou, bom pra caramba. Se não me engano, é 3 temporadas. Beleza, robô indicou 2. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. É nóis. Pop Talk.